Boa noite, camaradas. Mais uma live. Hoje é dia 8/12. Vocês me ouvem bem? Se alguém puder só me falar se me ouve bem. Salve quem está entrando. Mais uma live sobre a luta do povo palestino contra o sionismo. Hoje é a sexta live sobre o tema, com uma convidada especialíssima, uma camarada de longa luta, uma camarada pesquisadora, jornalista, que tem muito para falar, escritora. E nós vamos discorrer sobre o tema e podem deixando suas perguntas. Eu já vou convidá-la e ela já está aqui, inclusive. Camarada Soraya. Deixa eu convidar. Agora deu certo. Tudo bom, camarada? Boa noite. Tudo bem, você? Boa noite. Como é que estamos? Tudo bem. Estamos aqui. Tá bom. Primeiramente, é uma grande satisfação tê-la conosco. É um momento muito especial para a gente. Hoje é dia 8/12. É a sexta live que a gente está fazendo sobre a Palestina. A última foi com o Mansur, né, do História Islâmica. E amanhã também tem uma live com o Sheik da Penha, o Sheik Rodrigo. Também vamos abordar alguns outros aspectos. E com a Soraya, que é uma escritora, inclusive eu recomendo esse livro dela, que é pela editora Sunda, que é o Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina. A gente vai falar um pouco sobre isso. E, novamente, o meu agradecimento. Eu queria que te desse as considerações iniciais para que você se apresentasse, falasse um pouco quem é a Soraya, para quem não conhece. Difícil não conhecê-la, né, quem está aí na militância, mas faz parte. Ok. Obrigada, Walter. Obrigada pelo convite para participar do seu programa. Eu sou Soraya Misler, eu sou jornalista palestino-brasileira. Agradeço a indicação do meu livro, que é o resultado da minha dissertação de mestrado. Eu sou mestre e doutora em estudos árabes pela USP, sempre estudando Palestina, e sou filha de um sobrevivente da Nakba. Nakba é a palavra árabe que significa catástrofe, que é a catástrofe palestina com a formação do Estado colonial de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada. E sou diretora cultural do Instituto da Cultura Árabe e coordenadora da Frente de Defesa do Povo Palestino. Também sou militante do PSTU, da Liga Internacional dos Trabalhadores, enfim, várias organizações. Obrigada pelo convite, obrigada por nos ouvirem. É muito importante neste momento ouvirem a gente enquanto parte da comunidade palestina, e eu super agradeço. Eu que agradeço. Vamos, até se a gente puder, eu li o seu livro agora, eu não tinha o seu livro, eu comprei na feira da USP e li assim com muito entusiasmo. É um assunto que eu venho tentando estudar, tentando entender o máximo que eu posso. E aí eu acho que seria interessante a gente seguir um pouco é lógico que é uma live livre, a gente segue discorrendo livremente sobre o assunto, mas a primeira pergunta que eu acho que a gente pode discorrer é o que é o Nakba, né, que é a parte 1 do seu livro. O que é a Nakba? Porque muito se fala, né, a gente tem até um conhecimento raso sobre isso, mas eu queria ouvir você, que é uma pesquisadora do assunto, que é a Nakba. A Nakba, Nakba, como eu disse, é uma palavra árabe que significa catástrofe,
porque de fato é o que representa esse processo de colonização na vida de todo palestino, de toda a Palestina, todo o povo palestino. A pedra fundamental da Nakba, como eu disse, é a formação do Estado colonial e racista de Israel, em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada, mas a Nakba é um processo. E é um processo que já dura mais de 100 anos, um processo de colonização por povoamento. O que é a colonização por povoamento? Ela pressupõe a limpeza étnica, ela não se faz sem a limpeza étnica. E quando eu falo mais de 100 anos, o que possibilitou a Nakba foi o surgimento do sionismo político moderno em fins do século XIX, cujo pai do sionismo político moderno é o jornalista judeu austro-húngaro Theodor Herzl, que em função dos pogroms, das perseguições e ataques que os judeus sofriam na Europa do Leste e Central, e de fato sofriam, ele concluiu que não seria possível a assimilação, mas, na verdade, era um projeto que visava a colonização. Então, ele defendia a constituição de um Estado étnico homogêneo de maioria judaica em alguma parte do mundo. E mesmo no livro dele, que é o livro Estado Judeu, de 1896, ele já fala em colonização. Ele tem um trecho no livro que diz: a sociedade dos judeus deverá preferir a Argentina ou a Palestina. Nos dois lugares houve experiências dignas de colonização. Então ele já vislumbrava que seria preciso um projeto de colonização. E tinha uma outra questão, que o sionismo desde sempre era um projeto contra-revolucionário e absolutamente reacionário e minoritário entre os judeus no mundo. Ele afastava aqueles que viviam a opressão e viviam pogroms, e por isso mesmo se aproximavam das ideias revolucionárias, dessas organizações revolucionárias, inclusive se reunindo com o czar russo e dizendo: ajude-nos a conquistar esse projeto e vamos afastá-los, vamos provocar a saída deles das organizações revolucionárias, e sempre na perspectiva de aliança com o imperialismo do momento. E em 1897, no primeiro congresso sionista na Basileia, na Suíça, com a presença de 200 delegados, é que eles decidem pela Palestina, entendendo que a Palestina seria um nome para empolgar para esse projeto, que era absolutamente minoritário. Só que na Palestina, no final do século XIX, havia 6% de judeus palestinos. A maioria eram muçulmanos, havia também os cristãos, havia provavelmente gente que não seguia nenhuma religião, e eles eram 6% totalmente vivendo tranquilos, convivendo em harmonia, não tinha nenhum problema. Então, isso já desmonta alguns mitos fundacionais do sionismo, que é um projeto político. Tem nada a ver com religião, mas usa o apelo religioso, inclusive nessa perspectiva de que a Palestina seria um local para animar esse projeto, para chamar atenção, porque Jerusalém é o berço das 3 religiões monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo, e mesmo o historiador israelense Ilan Pappé descreve essa ideia de que o sionismo nacionalizou o judaísmo nesse seu projeto, e utilizou essa ideia de que era de peregrinação a Jerusalém, não de retorno há 2000 anos, como eles dizem, como propaganda para os seus mitos fundacionais, inclusive esse de que era um retorno há 2000 anos, enfim. E então o sionismo tinha claro que precisava a conquista da terra e do trabalho, a partir da definição de que o local seria a Palestina. Conquista da terra via transferência, era um projeto que o eufemismo era transferência populacional, inclusive escrito pelas lideranças sionistas nos seus diários, que era um eufemismo para mudar a demografia, para a limpeza étnica, portanto, porque era aquele quadro que eu te falei da maioria não serem judeus. Era transferência populacional via ondas de imigração de judeus da Europa do Leste e Central para dentro da Palestina, e via
transferência da população nativa árabe não judia para fora das suas terras via limpeza étnica. E a conquista da terra era, cada vez que tinha uma onda de imigração, estabelecia-se um colonato e expulsava os palestinos da sua terra. E anexando mais as terras. E a conquista do trabalho, cada vez que esses colonatos se constituíam lá, formavam um comércio, uma fábrica, trabalho exclusivo para judeus. E a aliança com o imperialismo do momento, que estoura a Primeira Guerra Mundial, e no meio da Primeira Guerra Mundial, já com o Império Turco-Otomano, que dominava toda a região do Oriente Médio e Norte da África há quase 400 anos, decadente, eles fazem uma série de conversas, inclusive com os árabes, dizendo que prometendo independência, o que não se cumpriu, e ao mesmo tempo tinha os acordos entre os franceses e os ingleses em 1916, que eles dividem a região, praticamente as fronteiras em linha reta de toda a região, como foi na África, e dividem o que seria espólio de guerra. Em 2 de novembro de 1917, a Grã-Bretanha, através da Declaração Balfour, que foi uma troca de cartas entre o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha com um burguês sionista, que era o Rothschild, era essa troca de cartas, dizendo que a Grã-Bretanha se declarava favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina. E a Grã-Bretanha fica com o mandato sobre a Palestina pós Primeira Guerra Mundial. Se estabelece o sistema de mandatos e ela fica com mandato sobre a Palestina e favorece a imigração sionista, porque ela tinha o seu próprio projeto estratégico enquanto imperialismo para a região. Uma região muito rica em petróleo, a Palestina como um coração, um local de trânsito de mercadorias que ligava a África, a Ásia e a Europa, portanto era importante o imperialismo ter um enclave ali, uma base militar ali na região, na Palestina, então se coloca a favor desse projeto colonial sionista nessa aliança com o imperialismo para esse enclave militar do imperialismo ali, para se constituir esse enclave militar. E acontecem várias revoltas quando se percebe essa colonização sionista e contra a Declaração Balfour. Nos anos 20, depois isso se aprofunda nos anos 30, porque a vida dos palestinos se torna mais difícil, por conta das ondas de imigração, os colonatos, a colonização, e vai ficando mais evidente a brutalidade do imperialismo britânico, favorecendo essa colonização. E aí, nos anos 30, também ocorre carestia, desemprego, por conta dessa ideia de trabalho exclusivo, e aí acontece uma greve geral, em 1936, que dura 6 meses. E é um protesto contra o imperialismo britânico, o mandato britânico e a colonização sionista, que é o momento mais próximo que se chega da libertação da Palestina, mas essa revolução, que se tornou uma revolução poderosa, de 36 a 39, é derrotada. E é derrotada pelo que o jornalista marxista revolucionário palestino Ghassan Kanafani descreve num livrinho que chama A Revolta de 36-39 na Palestina, em função dos agentes em atuação. E ele descreve os inimigos da causa palestina naquele momento, a partir da sua análise. O imperialismo e sionismo, além do imperialismo e sionismo, claro, os regimes árabes e o que ele chamava de elite reacionária árabe-palestina, que esses agentes em atuação impediram a vitória dessa revolução. E ele também fala sobre uma falta de uma direção revolucionária, de fato. Nesse processo de derrota da Revolução de 36-39, as lideranças palestinas, são milhares de mortos, milhares de feridos, e as lideranças palestinas são enforcadas em praça pública pela Grã-Bretanha, pelo imperialismo britânico. E os palestinos ficaram totalmente vulneráveis, foram absolutamente desarmados. O meu pai sempre contava sobre esse processo e dizia: os palestinos não podiam sequer portar uma faca de cozinha. Enquanto isso, nos anos 40, as milícias sionistas são fortemente armadas, em especial por armas enviadas via Tchecoslováquia pela União Soviética. E nesse período dos anos 40 são construídos os planos militares que vão selar o destino dos palestinos, os planos militares sionistas. E o quarto deles, que é o plano Dalet, é o derradeiro. E nesses planos eles descrevem como seria
a limpeza étnica. Eles não falam que são planos de limpeza étnica, mas é esse o processo quando você analisa os planos. Tem 2 deles no final do meu livro, em anexo, traduzidos em português. E dentro desses planos de limpeza étnica, para constituir, como parte desses planos, são constituídos os arquivos dos vilarejos, que é um mapeamento das aldeias. Então, eles sabiam quais eram as aldeias, os vilarejos, por onde começaria a limpeza étnica, as áreas mais férteis, planas, qual tipo de vegetação, número de árvores em cada aldeia, população, homens, mulheres, crianças, todos esses dados eles tinham para compor esses planos. E então estava tudo mapeado, descrito nesses planos militares, as milícias fortemente armadas. Acontece a Segunda Guerra Mundial, o sionismo utiliza muito bem o terrível, as atrocidades do Holocausto, do nazismo, que a gente sim tem que dizer nunca mais, mas também tem que dizer nunca mais, é nunca mais para todo mundo. E não pode deixar de esquecer, mas também não pode deixar de esquecer um processo que continua em curso, que é a Nakba contínua. E aí o que acontece é que a Europa decide expiar a sua culpa, aprovando a colonização, favorecendo a colonização da Palestina. Em fevereiro de 47, a Grã-Bretanha entrega para a recém-criada Organização das Nações Unidas, pós-Segunda Guerra Mundial, a questão palestina. Depois de muitos lobbies, negociações de bastidores, em 29 de novembro de 1947, na primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, é recomendada a partilha da Palestina. Um Estado judeu, mais ou menos 56%, um Estado árabe, algo como 43%, e Jerusalém sob administração internacional. Para vocês terem uma ideia do que era essa partilha, naquele momento, mesmo depois de várias ondas de colonização sionista, tinha menos de 30% de judeus na Palestina. E a ONU apresentava como uma solução justa entregar mais da metade daquelas terras para um projeto de colonização, para um projeto colonial, obviamente sem consulta aos habitantes nativos, os palestinos, árabes não judeus, porque ninguém consulta quando vai colonizar uma terra, óbvio. E isso foi um sinal verde para que aqueles planos militares que eu descrevi fossem executados. 12 dias depois começa a fase mais agressiva da limpeza étnica, que contou com genocídios em dezenas de aldeias, totalmente cercadas pelas milícias sionistas, em que o estupro foi uma arma para servir de propaganda para a expulsão nas aldeias, além das atrocidades que eles cometeram nesses genocídios. E Israel, nesse processo, expulsou 2/3 da população palestina, era 1,2 milhão de palestinos, 800 mil foram expulsos violentamente, inclusive o meu pai, aos 13 anos de idade, os meus avós, os meus tios, e meu pai descrevia esse processo, está descrito como sobrevivente da Nakba. O modus operandi era cercar a aldeia por 3 lados, com milhares nas milícias sionistas, e deixar uma única saída para as pessoas irem embora. As aldeias palestinas, a Palestina inteira, histórica, tem 27 mil quilômetros quadrados, aldeias pequenas, vilarejos. A aldeia da minha família era uma aldeia, como a maioria do povo palestino eram camponeses. Tinha também os centros urbanos, em que também houve expulsão, o modus operandi era cercar essa aldeia por 3 lados, bombardear o centro da aldeia. Por exemplo, no caso da aldeia do meu pai, ao centro da aldeia, é como uma cidade do interior, é a praça. E tinha 2 mil habitantes na aldeia. Então tinha escola, mesquita, tudo em volta da praça. Nas aldeias cristãs tinha igreja cristã. Eles bombardearam o centro da aldeia no final da tarde, quando as crianças estavam saindo da escola. E meu pai conta muito bem disso, porque ele é um sobrevivente, sobreviveu por pouco, diz que passou a mão no rosto de uma criança para reconhecê-la, e era um colega de carteira dele. E a população palestina, então, mataram vários homens, prenderam, jogaram em campos de concentração, e isso aconteceu, e eles foram expulsos violentamente. Eles não tiveram condições de resistir
em igualdade, porque eles estavam totalmente desarmados, eles fabricavam as suas próprias armas para resistir por conta daquele desarmamento da Grã-Bretanha, do imperialismo britânico, e ao mesmo tempo, na aldeia do meu pai, tinha 200, 300 soldados iraquianos, que quando viram o cerco de 3.000 homens das milícias sionistas, chamaram pelo rádio o comando iraquiano e falaram: mandem reforços que estamos cercados. E receberam como resposta de um comando que estava a 6 quilômetros da aldeia: não temos ordens, retirem-se. Aqueles soldados iraquianos ficaram junto com os palestinos, homens, jovens, para resistir e morreram juntos. E isso foi o que aconteceu. O Estado de Israel foi criado em 15 de maio de 1948, em 78% do território histórico da Palestina, avançando até mesmo porque a partilha da ONU recomendava sobre os corpos e os escombros das aldeias palestinas, sobre os corpos palestinos e os escombros. E houve genocídios que mataram cerca de 20.000 palestinos naquele momento. E ali se começou o problema dos refugiados. Esses 800.000 foram expulsos para nunca mais poder retornar, embora o direito de retorno seja reconhecido legitimamente por uma resolução da ONU do final de 48, de 11 de dezembro de 48, e pelo direito internacional para qualquer população refugiada. Em 67, Israel ocupou o restante da Palestina, 22%, que é o que a gente ouve falar sobre Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, porque a parte ocidental de Jerusalém já tinha sido ocupada em 48, e esse processo nunca parou. Assim como os palestinos sempre resistiram, porque resistência para os palestinos não é uma escolha. Resistência é existência sob constante ameaça de apagamento, e ela se dá sob todos os aspectos da vida. Resistir é você ir para a escola, quando todos os seus direitos de ir e vir são negados, é você tentar ter um filho num hospital, é você ir ao trabalho, porque você tem que levantar 3 horas da manhã para chegar 8 horas, passando por checkpoints na Cisjordânia, por exemplo. E a sociedade palestina está totalmente fragmentada desde então. A Palestina, os palestinos existem porque existem. Nós somos 13 milhões de palestinos no mundo, metade fora das suas terras, mais de 6 milhões em campos de refugiados nos países árabes, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, impedidos de retornar em situação de vulnerabilidade nos campos de refugiados, em que aconteceram vários massacres ao longo da história, inclusive. Nós somos milhares na diáspora e a outra metade está sob colonização, sob apartheid, sob limpeza étnica e sob ocupação brutais. A gente teve 2 intifadas, levantes populares, o primeiro em 87, começou em 87, que foi conhecida como a Intifada das Pedras contra Tanques, né, e que os soldados, as forças de ocupação israelenses quebravam os cotovelos dos meninos e jovens que atiravam pedras contra os tanques, e prendiam e torturavam. Aliás, as prisões políticas sempre aconteceram, são cerca de 700 a 900 crianças que são presas todos os anos, a maioria por atirar pedra em tanque, e pode ficar até 20 anos nas prisões israelenses, nas prisões políticas. São mais de 10.000 mulheres que já passaram pelos cárceres israelenses desde 67. Todas as famílias têm pelo menos alguém que foi preso. Isso é parte desse processo de colonização. E nós, então, tivemos essa intifada, esse levante popular, e ao final, em 93, começou a ser negociado secretamente os acordos de Oslo, entre a Organização para a Libertação da Palestina, que teve um processo muito importante de resistência, um processo revolucionário nos anos 60, 70, mas numa perspectiva de derrotismo, acabou aceitando assinar esses acordos de Oslo em setembro de 93, que foram vendidos ao mundo como uma paz gradual, e que, na verdade, nunca foram, de fato, acordos de paz, e porque Israel nunca objetivou a paz, não há paz sem justiça. E era dentro da perspectiva de 2 estados que, se não fosse injusta desde sempre, como eu relatei para vocês aqui, porque não considera
a totalidade do povo palestino, inclusive os milhões de refugiados, o retorno dos milhões de refugiados, está totalmente inviabilizada pela expansão colonial agressiva. Nos acordos de Oslo, se criou a autoridade palestina e se dividiu a Cisjordânia entre áreas A, B, C, área A sob a administração da autoridade palestina recém-criada, tipo funcionalismo público das forças de ocupação, sem nenhuma autonomia, com dependência econômica integral. Área B, administração da autoridade palestina e controle militar israelense. E área C, sob controle total israelense, que é mais de 60% do território, nesses 22% na Cisjordânia. E como desdobramento, outras áreas de controle militar, H, H1, e a colonização se expandiu brutalmente, tendo como desdobramento dos acordos de Oslo a cooperação de segurança da autoridade palestina com Israel, para reprimir qualquer forma de resistência ou liderança que surgisse. Então ficou mais fácil colonizar aquelas terras, tendo agora um capataz, o gerente da ocupação. E aconteceu depois uma segunda intifada, começou a partir de uma provocação do carniceiro sionista Ariel Sharon, que não à toa recebia esse apelido de carniceiro, e foi de 2000 a 2005, e a colonização seguiu, a Nakba continua, e agora estava num processo muito avançado a limpeza étnica, já nos últimos anos, e só neste ano, antes do início de outubro, Israel já tinha matado 270 palestinos, entre os quais 65 crianças, contavam-se 5.200 presos políticos palestinos, entre os quais 170 crianças e 40 mulheres. Estava havendo pogroms por parte dos colonos, que são centenas de milhares, e esse processo da colonização avança, e escrevem nas paredes morte aos árabes, agridem e matam os palestinos, estavam invadindo aldeias, botando fogo nas casas, nos veículos, como em Huara, Turmusaia, na Cisjordânia, isso antes do início de outubro. Esse processo já havia um reconhecimento do regime de apartheid pela Anistia Internacional e Human Rights Watch, Organização Israelense de Direitos Humanos, B'Tselem, mais uma cumplicidade internacional histórica que permitiu que a gente chegasse a esse momento que estamos vendo, com Israel se sentindo à vontade para tentar a sua solução final. Nós temos uma situação, como eu disse, da sociedade palestina inteiramente fragmentada lá dentro, sob colonização. Nós temos em Gaza, sob um cerco criminoso, desumano, há 15 anos, 2,4 milhões de palestinos, a esmagadora maioria já é remanescente do processo de refúgio da Nakba de 48, 80% vivendo de ajuda humanitária, mais da metade com até 18 anos, já tendo vivido 5 bombardeios massivos, apenas 4 a 8 horas de energia elétrica por dia, isso antes do início de outubro. 96% da água imprópria para consumo humano, Israel diminuindo cada vez mais as milhas de pesca, impedindo os pescadores da sua subsistência, e se avança, eles atiravam para matar, contaminando as terras agricultáveis, a ponto de a ONU, em 2015, ter dito que Gaza se tornaria inabitável em 5 anos. Uma crise humanitária muito dramática, em que metade das crianças já vivia um quadro de desnutrição crônica, mais da metade das mulheres, um quadro de anemia, 70% dos jovens desempregados, e agora Gaza enfrentando um genocídio brutal, para além dos 5 bombardeios massivos, e fora isso, bombardeios a conta-gotas eram comuns em Gaza. Este ano, antes do início de outubro, Israel tinha bombardeado a conta-gotas, que é por algumas horas ou um dia inteiro sem que ninguém veja. E agora nós estamos há mais de 60 dias num genocídio, com uma pausa de algo como uma semana, uma pausa humanitária na matança, que voltou com força total, inclusive contra hospitais, escolas e tudo que se move, e a maioria das vítimas que vocês têm visto são crianças. Já são 22 mil palestinos trucidados pelas bombas genocidas de Israel em pouco mais de 2 meses, com as armas fornecidas por bilhões de dólares dos Estados Unidos e porta-aviões,
e o aval do mundo a esse genocídio, com uma ofensiva de propaganda de guerra para demonizar e desumanizar o povo palestino e alimentar e justificar o genocídio. Já são mais de 200 profissionais da saúde assassinados, mais de 75 jornalistas e dos 22 mil palestinos, entre mortos e sob os escombros. Vítimas desse genocídio, 75% são crianças e mulheres. E enquanto eu estou falando com vocês, mais uma família está sendo dizimada e apagada do registro civil em Gaza. Esses bombardeios continuam. Hoje, mais uma vez, foi vetado pelos Estados Unidos um cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU. Todos têm as mãos sujas de sangue palestino. Toda essa cumplicidade internacional que permitisse que nós chegássemos neste momento agora. Israel empurrou dos 2,4 milhões de palestinos, 1,8 milhão do norte para o sul, e Gaza é uma área muito pequena, do tamanho de Belo Horizonte e do tamanho da população de Belo Horizonte, que tem quase do tamanho da população de Belo Horizonte. Imagina empurrar todo mundo, a população inteira de Belo Horizonte, sob bombardeio de um lado para o outro. E agora está bombardeando todas as partes, e empurrando cada vez mais para o sul, tentando executar o seu plano Sinai, que é jogar milhões de palestinos mais uma vez para fora das suas terras, para o deserto do Sinai. Ao mesmo tempo que esse processo está acontecendo em Gaza, de genocídio em curso, e que nós temos que exigir dos nossos governos o fim dessa cumplicidade internacional histórica. Inclusive o Brasil tem uma dívida histórica com o povo palestino e é o 5º maior importador de tecnologia militar israelense. Neste processo também está acontecendo uma limpeza étnica muito avançada, ainda mais avançada, na Cisjordânia, em que vivem entre Cisjordânia e Jerusalém Oriental outros 3,2 milhões de palestinos, em que há um muro do apartheid, que continua em construção, tem 760 quilômetros de extensão, 9 metros de altura, que serpenteia toda a Cisjordânia, divide famílias, impede todos o direito de ir e vir ao trabalho, à escola, à saúde, centenas de checkpoints móveis ou fixos, estradas exclusivas para colonos, diferenciação de placas, diferenciação de identidades, e neste processo de limpeza étnica, só nos mais de 60 dias já são 300 palestinos mortos, inclusive crianças, e mais de 3 mil feridos. E Israel dobrou o número de presos políticos neste processo. Inclusive, durante a trégua, teve um dia que foram libertados, entre mulheres e crianças, presas políticas palestinas, todos relatando as torturas bárbaras que estão sofrendo, e inclusive vendo gente sendo morta nas prisões israelenses sob tortura. Israel, no mesmo dia que libertava 117 palestinos, prendeu 116. Esse processo continua, matando a queima-roupa os jovens, agredindo até mesmo crianças indiscriminadamente na Cisjordânia. E nós temos também, como parte do povo palestino, por fim, os remanescentes da Nakba nas áreas ocupadas em 48, que são 20% hoje da população, onde hoje é o Estado de Israel, 1,9 milhão de palestinos submetidos a 65 leis racistas, com dezenas de aldeias beduínas, em que Israel não fornece nenhum serviço básico, que não tem ordem de residência permanente, e que neste momento estão sob ditadura plena. Não podem sequer fazer um post denunciando o genocídio, que vai um soldado israelense lá bater na porta e prender a pessoa. Então nós somos as vozes daqueles que não podem ter voz, porque não podem denunciar. E temos que, desde os nossos lugares, não parar de falar sobre Palestina, até que esse processo de contínua Nakba tenha fim. Exigir um cessar-fogo imediato, e lutar muito por isso, pressionar todos os governos para romper relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado de Israel, inclusive o governo brasileiro. O Lula já chegou a falar que é extermínio, genocídio, depois de declarações muito ruins. Então precisa avançar, porque não há paz sem justiça. Precisa romper relações. Se você está dizendo que é genocídio, o governo brasileiro, o Brasil assinou a Convenção de Combate ao Genocídio em 52.
Então tem uma responsabilidade também em punir e não ser cúmplices do genocídio. É uma responsabilidade até de acordo com o direito internacional. Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Genocídio. E nós estamos vendo um genocídio ao vivo. E os governos dando aval para isso. E a mídia, esses meios de comunicação de massa, ainda insistindo numa ofensiva de propaganda de guerra para demonizar o povo palestino e alimentar e justificar o genocídio. Desde os nossos lugares, e enquanto oprimidos, explorados, enquanto os de baixo, nós temos que pressionar os de cima para pôr fim a esse processo. Um cessar-fogo imediato, mas, além disso, que o fim desse processo de contínua Nakba, porque o normal para qualquer pessoa é o não normal na vida dos palestinos. Voltar ao normal é o não normal, é viver sob apartheid, sob colonização, sob um processo mais silenciado de limpeza étnica, sob ocupação brutal, é ver a ausência de um amanhã. Tem um poeta palestino, Murid Barghouti, que falou que a ocupação nos roubou até o amanhã. E eu vou terminar a minha fala com isto, que a ocupação tem roubado o amanhã das crianças que estão sendo trucidadas agora, e mesmo um amanhã de um sonho de retorno de milhões de refugiados. Porque os refugiados mais velhinhos estão morrendo olhando para sua Palestina, sem poder retornar. E foi o caso do meu pai, porque quando eu era criança, além dele contar o que foi esse processo brutal da Nakba de 48, e ele tinha apenas 13 anos de idade, ele sempre dizia o que era antes de 48 a Palestina histórica, que eles viviam do que plantavam e colhiam, corriam por aqueles verdes, por aquele verde, ele dizia, não trocava aquele paraíso por nada no mundo, a gente tinha uma vida simples, mas feliz. Não tinha trancas nas portas, não tinha convite para casamentos, e uma coisa que ele dizia era: nunca vi uma criança perguntar para outra, você é judeu, você é muçulmano ou você é cristão, com você eu não brinco. O problema foi o sionismo. E ele sempre denunciava muito o imperialismo britânico, porque se não fosse o projeto estratégico para a região dos imperialismos, não teria esse enclave militar do imperialismo. Meu pai, quando ficou mais velho, meu pai tinha 88 anos, ele já, muito triste, ele dizia assim: se eu pisar na minha terra e morrer, eu morro feliz. E nem isso ele pôde realizar. Meu pai faleceu faz 8 meses e não pôde sequer ser enterrado na terra dele, assim como não pôde enterrar a mãe, os irmãos e ver os sobrinhos crescerem. Isso é parte da contínua Nakba, e isso tem que parar. A gente precisa falar em justiça, falar em fim do apartheid, em fim da colonização e o fim da cumplicidade internacional que permite que a gente veja agora, ao vivo, um genocídio em curso e uma limpeza étnica e que está sendo banalizada e naturalizada, inclusive esvaziada por esses mesmos meios de comunicação de massa que também têm as mãos manchadas de sangue palestino. Que fala extremamente potente de uma pessoa que viveu, que vive, né, que viu o pai, que teve relatos, que pesquisou sobre isso. Obrigado por essa fala. Nós estamos tendo aqui bastante gente falando, eu não consigo ler todas, eu vou destacando aqui, eu vou destacar um que eu são muitas. A Angélica vai dizer: é surreal o que está acontecendo na Palestina. Palestinos estão sendo rasgados, literalmente, pela mão da negligência ocidental, que está bancando o maior crime da Terra. Eu falo que eu tenho 47 anos, Soraya, e eu não me lembro, até porque essa coisa chamada celular, né, que permite fazer gravações, não existia em outros momentos da história. Mas mesmo que existisse, né, a gente está falando aí de 76 anos, é limpeza étnica, é genocídio, é epistemicídio, é etnocídio. São tantos os termos que a gente pode estar utilizando, mas eu acho que limpeza étnica é talvez o que mais se encaixe, porque é o extermínio de uma etnia, extermínio para que outra se imponha. Marx vai dizer, né, que a história se passa como
uma tragédia e se repete como uma farsa, né? E o que o povo palestino está sofrendo é a farsa de um Estado que não é um Estado, que é um invasor. E eu acho que você concorda comigo que esse Estado só poderia ter nascido sobre a era do imperialismo financeiro, né? Não à toa as empresas que estão ao lado de Israel, né? Não à toa o quanto muitas dessas empresas, inclusive, não talvez com esses grupos que estão hoje, mas com grupos de outrora, eram as mesmas empresas que estavam ao lado do nazismo. Então, assim, o capital financeiro ele não tem nenhum escrúpulo, ele não tem nenhum tipo de sentimento humano. Ele só é capital e ele só é exploração. Nós estamos vendo um povo há 76 anos. O que está acontecendo agora, na verdade, está revelando, talvez, como você bem disse na sua fala, o final de um processo que Israel quer dar cabo. E é muito nítido isso quando a gente vê as manifestações gigantescas que estão tendo mundo afora, inclusive na capital dos Estados Unidos, centro imperialista do mundo, que é o maior apoiador hoje. Antes foi a Inglaterra, hoje é os Estados Unidos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. E esse processo nem de levante de toda uma resistência pró-Palestina vem de maneira alguma surtindo efeito no sentido de fazer com que haja qualquer tipo de refreamento desse massacre. Ao contrário, houve um cessar-fogo que foi literalmente patético e inclusive não foi cumprido, e o povo continua sendo bombardeado dia e noite, vivendo em condições subhumanas. É muito estratégico que matem famílias e que matem crianças, para que não se erga novas gerações, né? E esse discurso da mídia oficial no sentido de é uma guerra, não existe guerra alguma, há um massacre brutal. Esses dois documentos que a Soraya falou, está no livro dela, né, no anexo 1, que é o plano Gimel, e depois no anexo 2 tem o plano Dalet. Então aqui, para quem eu recomendo muito a leitura desse livro Al-Nakba, da Soraya, um estudo sobre a catástrofe palestina. É muito rico. Ela falou também da revolta palestina de 36 a 39. É esse pequeno livro aqui também que eu recomendo muito. Soraya, nós tivemos a guerra 6 dias, nós tivemos uma série de processos onde Israel veio intensificando. Uma coisa importante de se falar é que esse campo de concentração a céu aberto, esse campo de concentração que é Gaza, ele vem sendo um produto de experimentação de um povo que tem seus órgãos roubados, suas peles roubadas, sua pele roubada, é vítima e é onde as armas que são vendidas para o mundo, inclusive para o Brasil, para matar preto pobre na periferia, são testadas em Gaza. Israel tem um projeto hediondo, um projeto que talvez, se não tivesse o que está acontecendo agora, nós sequer estaríamos falando sobre isso da maneira que estamos falando. E é o que você disse, nós não podemos parar de falar, porque agora ficou não só evidente, mas ficou explícito um dos maiores, talvez o maior massacre que um povo já sofreu, porque a gente está falando de 76 anos, e antes já tinham um processo de dominação, e que esses colonos, esses invasores que vieram, não eram judeus
que viviam no Oriente Médio, eram judeus europeus, judeus que estavam sendo financiados por grupos muito específicos que o sionismo ajudou a formar e que tinham no seu bojo, na sua orientação, que é muito do que você falou aqui, um projeto de extermínio, um projeto de massacre e de substituição de um povo por outro. Uma cena me chocou profundamente, várias cenas me chocaram profundamente, e toda hora tem algo que acontece que me choca profundamente. Mas teve um soldado israelense fascista que, numa praia de Gaza, ele comemora estar ali e diz que aquilo vai ser dos israelenses, manda mensagem para sua namorada. Então, o que está por trás desse processo de genocídio é o domínio de uma região, mas muito mais, o domínio do imperialismo sobre aquela região e sobre o Oriente Médio. A gente vê também, há um outro fenômeno, que países como o Irã e outros, ainda numa posição não de cumplicidade, longe disso, o Irã sempre se colocou, mas o imperialismo ele se colocou ali de uma maneira estratégica, ele blindou aquela região. É como se dissesse assim para Israel: massacra à vontade que eu seguro as pontas. Não há, inclusive, resistência de outros países árabes que poderiam dar resistência. Como você vê isso? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta é assim: quando a gente negligencia, e longe de a gente ter concordância ideológica com o Hamas, por exemplo, mas dizer que talvez se não tivéssemos esses grupos, e não é só o Hamas, tem diversos grupos, inclusive grupos com orientações maoístas, grupos que não são fundamentalistas, que tentam erguer algum tipo de resistência ao massacre que acontece. Como você vê as resistências, e aí tanto interna, que são os grupos, Hamas e outros mais, eu não saberia apontar todos, eu sei alguns, e como você vê o papel do mundo árabe ali naquela região, sobretudo os países que não estão sob o domínio do imperialismo norte-americano, como Irã, por exemplo, são países que têm uma posição geopolítica diferenciada. Como que você vê as possibilidades de resistência? Porque, assim, não vai parar o massacre. É importante que se diga isso. Não vai parar o massacre. Até na outra live com o Mansur, a gente chegando a uma conclusão que só vai parar o massacre quando eles acabarem com o povo palestino. Do contrário, muito pouco, do ponto de vista da política burguesa, porque na verdade nós estamos sobre a mão da política burguesa, se pode fazer para evitar esse genocídio. Então, falando do ponto de vista mais estratégico e mais de resistência, como você vê o mundo árabe com relação a isso? E como você vê as forças internas da Palestina, que são muito fracas e débeis, comparados a um dos maiores exércitos do mundo, com armas poderosíssimas e com o apoio da maior potência militar do mundo, que são os Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, na sua visão. Então, a resistência, ela é formada por vários grupos pequenos, e
uma diversidade de linhas políticas e programáticas, mas que está na resistência. Então, tem vários grupos, tem um grupo que é a Frente Popular pela Libertação da Palestina, que lá atrás foi fundado sob orientação marxista. O Ghassan Kanafani, o autor desse livro, era uma liderança da Frente Popular, que não é mais o que era antes, infelizmente, mas que segue na resistência. Tem, tem outras até divisões da Frente Popular, como a Frente Democrática, e outros grupos menores. Tem um grupo de orientação religiosa islâmica, que é a Jihad Islâmica, e tem o Hamas, né, que é a maior delas. O Hamas é a maior delas. E uma coisa importante de se dizer é que Israel tentou colocar um carimbo, pode perceber a retórica deles, a narrativa sionista, pós 7 de outubro, inclusive com o embaixador de Israel na ONU, falando que este é o nosso 11 de setembro. Tentou colocar um carimbo, um sinal de igual entre Al-Qaeda, esses grupos, ao Hamas, e não é a mesma coisa. O Hamas é resistência, parte da resistência palestina, um partido político. Você pode ter diferenças políticas com eles, programáticas, mas não são a mesma coisa. E se na primeira carta deles, lá em 87, eles diziam que queriam um Estado palestino islâmico, eles abriam mão disso. Você não encontra mais isso nos documentos do Hamas. Em 2017, eles já mudaram e fizeram uma série de movimentações na política externa para serem interlocutores. E nunca foram aceitos como interlocutores. Não é verdade que o Hamas é um grupo fundamentalista, é um grupo de orientação islâmica, sim. Assim como a maioria do povo palestino muçulmano, assim como a maioria do povo brasileiro é cristão. Mas eles resistem. A gente não precisa ter acordo com os pontos políticos ou programáticos, mas nós temos que reconhecer que a resistência se dá e é legítima num processo de colonização. Isso até uma resolução da ONU, a 3743 de 82, reconhece que numa situação como essa, o direito à resistência sobre todos os meios. Direito internacional reconhece isso. Mas tentou se colocar esse carimbo, inclusive em cima de muitas mentiras, muita propaganda que já está sendo, que já foi desmentida. Por exemplo, a ideia dos 40 bebês decapitados. E quando se falava isso, eu falava: procure onde estão as armas de destruição em massa do Iraque, que levaram a invasão dos Estados, a justificar a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003. Não existem. E várias outras questões que eles colocam que não são verdade. Inclusive o próprio jornal Haaretz afirmou numa matéria, o jornal Haaretz é um jornal israelense que não é antisionista, é o sionismo liberal de centro lá. Afirmou que muitas daquelas pessoas que o Hamas não sabia que estava tendo uma rave, e que se deparou com essa rave, depois de fazer a sua ação coordenada junto com outros grupos ali, e que várias das pessoas que foram vítimas na rave foram vítimas dos ataques israelenses em helicópteros Apache. Isso o Haaretz mostrou. Né? Então a gente vê que tem muita inverdade para justificar um genocídio, para construir uma retórica, uma narrativa para justificar um genocídio. E nada justifica genocídio, mas é impressionante como, sim, esses governos cúmplices justificam e alimentam o genocídio. É impressionante como isso vem acontecendo. Impressionante como esses meios de comunicação de massa nas mãos dos grandes capitalistas, que são um oligopólio midiático, que recebe informação de também um oligopólio midiático de agências internacionais nas mãos de grandes corporações transnacionais, fornecem o que não é jornalismo, não é fato. É propaganda de guerra, é assessoria de relações públicas para a colonização israelense, para o Estado de Israel. É isso que nós estamos vendo. Então, continua-se a divulgar o que não é verdade, um monte de representação para a narrativa sionista justificar e alimentar a sua tentativa de solução final.
em relação à resistência, no campo militar, nós estamos falando da quarta potência bélica do mundo, que é Israel, inclusive com 200 ogivas nucleares, com armas nucleares, e que recebe bilhões de dólares todos os anos dos Estados Unidos para ter se tornado essa potência bélica, essa potência militar. Nós estamos falando disso. Então não há como haver uma equivalência no campo militar. É uma resistência heróica que se dá de gente que fez as suas próprias armas para resistir. Então, tem havido uma resistência, eu tenho visto relatos de derrubada de tanques. Ontem, uma das brigadas derrubou 132 tanques israelenses. Mas não há nenhuma possibilidade de equivalência ou de derrota militar da quarta potência bélica mundial. Inclusive o Biden, que não só vetou mais uma vez no Conselho de Segurança o cessar-fogo, foi pedir de novo no Congresso mais aprovação para mandar mais recursos e fundos e armas para o genocídio neste momento. Neste momento. É absurdo. É absurdo a cumplicidade com o genocídio. E ela só se explica pelos seus próprios interesses geopolíticos na região, pelos interesses econômicos, porque se descobriu gás natural na costa mediterrânea, sul do Líbano. Pode ver que Israel está bombardeando também o sul do Líbano, bombardeou a Síria. E dia 30 de outubro, o Netanyahu concedeu 12 licenças para empresas estrangeiras explorarem gás natural ali naquela região. E expulsou justamente o pessoal do norte de Gaza. Então, olha que tem os interesses ali de exploração de gás natural, o interesse no petróleo, enfim. Então, é muito terrível tudo isso. Com relação à resistência, infelizmente, eu penso que os palestinos estão muito sozinhos nesse processo. O Hezbollah faz alguma ação muito pontual para barrar as ofensivas no sul do Líbano. A gente tem os Houthis do Iêmen mandando alguns mísseis, e os Houthis fizeram uma coisa interessante, que foi impedir os navios israelenses de trafegarem naquela costa do Mediterrâneo e pegarem alguns desses navios, e eles têm que dar uma volta enorme, muito maior agora, esses navios israelenses. Mas é uma força muito debilitada e que também enfrenta um processo de guerra, guerra civil no Iêmen, um processo de muito desgaste também, muita pobreza. Os outros estão imóveis, não tenho visto a atuação. É muita retórica, mas a gente não tem visto, infelizmente. Há uma pressão por parte dos povos árabes, oprimidos, explorados, muito grandes, manifestações enormes e gigantescas pressionando esses regimes árabes, mas infelizmente se confirmam o que o Kanafani dizia lá atrás, atualizado, que além do imperialismo e sionismo, os regimes árabes e também essa elite reacionária árabe e palestina são inimigos da causa palestina. A autoridade palestina, por exemplo, no meio desse processo, chegou a reprimir quando teve aquele bombardeio ao hospital de Al-Ahli, que todo mundo viu, um dos dezenas de hospitais destruídos em Gaza, o primeiro que chocou, né, porque foram 500 mil mortos num único dia, e inclusive a mídia colocando em dúvida se foi Israel que bombardeou, porque nós somos os bárbaros, eles são a civilização contra a barbárie, nessa lógica racista, orientalista, né? Então a gente se autobombardeia, inclusive, se coloca em dúvida, é um absurdo, se coloca em dúvida o número de vítimas, tudo é colocado em dúvida, em relação, é uma perspectiva muito racista, né? Em relação aos palestinos, aos árabes. E naquele momento, os palestinos da Cisjordânia foram em fúria para um QG da autoridade palestina que chegou a reprimir. Então, uma coisa muito absurda, né? Mas também uma situação muito explosiva, porque os povos árabes, os palestinos, os povos árabes oprimidos, explorados,
e sobre ditaduras, entendem a causa palestina como sua causa mãe. E a causa palestina, de fato, é símbolo das lutas justas contra a opressão e exploração em todo o mundo. Mas, infelizmente, a gente tem visto a resistência palestina muito isolada e muito sozinha. Não sabemos o que vai acontecer, as perspectivas do que vai acontecer, nós não sabemos. O que nós sabemos é que parece que esse genocídio está longe de acabar. Infelizmente. Infelizmente, é horrível, é terrível, é bárbaro. As pessoas estão morrendo de fome nesse genocídio também, porque Israel cortou totalmente a energia elétrica, combustível, água. As pessoas estavam bebendo água com sal, água de esgoto, água contaminadíssima. E esses dias eu vi milhares de pessoas em Gaza, num centro de distribuição da ONU, tentando pegar farinha. Uma situação muito terrível, em que as pessoas estão submetidas a morrer de fome ou ser o próximo corpo estilhaçado da vez em Gaza. E se confirmando o que os palestinos sempre dizem, quando você visita a Palestina, o que você mais ouve é os palestinos dizerem: conte ao mundo o que viu, porque a comunidade internacional nos abandonou. Hoje muita gente está falando da Palestina, a Palestina estava muito esquecida, mas a cumplicidade internacional ainda não cessou. E nós temos que ampliar as nossas vozes e não parar mais de falar sobre Palestina, denunciar esse crime contra a humanidade, denunciar e aprofundar a derrota política de Israel. Isso é o que nós precisamos fazer. E exigir dos nossos governos urgentemente que corte relações com o Estado genocida de Israel, com o Estado terrorista de Israel. Eu acho que esse é o processo, inclusive para as pessoas entenderem que essa é uma luta de todo mundo, que neste momento, no genocídio em Gaza, tem bombas que foram disparadas, que eles não conhecem o tipo de queimadura. Tem mísseis que foram disparados por Israel que não explodem. Eles lançam uma série de lâminas que decepam as pessoas. De novo, eles estão testando as suas tecnologias da morte para depois vender para o mundo sobre as cobaias palestinas. E é assim que tem armas nas mãos das polícias. Aqui no Brasil, como caveirão israelense no Rio de Janeiro, para invadir a favela, o genocídio pobre e negro. Aqui em São Paulo também, com a rota anunciando fuzis Negev israelenses para servir ao genocídio pobre e negro. Então, também estão usando armas químicas, alguém colocou aqui o fósforo branco, e isso está contaminando e destruindo o solo, o ar, o mar, em Gaza. Então vai ter um efeito de destruição e morte, muito além desse genocídio, vai ser um genocídio prolongado. E nós temos que parar esse genocídio agora. E nós só conseguimos parar isso se a gente ouvir a voz do povo palestino que está pedindo, pelo menos desde 2005, por boicote, desinvestimento e sanções BDS. E exigir, então, o fim dessa cumplicidade internacional é urgente, aos moldes do que foi a campanha de solidariedade internacional ao apartheid na África do Sul nos anos 90, que é o modelo. Nós não podemos mais conviver com esse tipo de situação. A gente não deveria aceitar isso por todos esses anos nessa contínua Nakba, e agora que se tornou tão explícito, é urgente a gente denunciar em todos os lugares, levar a voz daqueles que não estão podendo ter voz para todos os lugares, contar ao mundo que a gente está ouvindo em todos os lugares. Perfeito. A sua fala ela é muito forte, Soraya, porque ela fala de uma mulher, ela é a fala de uma palestina, uma descendente de Palestina, é uma fala de uma pessoa que viu o pai dizer que o maior sonho era pisar antes da sua morte nas terras da Palestina, nas suas terras, na sua terra, na terra do seu pai. É a voz de uma militante trotskista, uma militante marxista, é a voz de uma jornalista, e é a voz de todos que querem um mundo diferente, um mundo sem oprimidos e sem opressores. Olhar para a Palestina nesse momento é olhar para a barbárie que se
se instala na fase última do capitalismo e que Israel vem sendo, de certa maneira, um produto nas mãos do imperialismo para que projetos sinistros que nós nem vimos ainda, que estão para acontecer, venham a acontecer muito em breve, já estão em acontecimento, já estão em operação, mas que passa pela eliminação de um povo inteiro. Não há como não ver um paralelo, e eu falo que é o nazi-sionismo, não há como não ver um paralelo entre o nazismo e o sionismo. Mas o israelense não pode ser nazista porque ele é vítima do nazismo, de forma alguma. O israelense ele não é o povo judeu. O sionismo não é o povo judeu. Né? Tanto é que tem judeus contrários à opressão na Palestina, mundo afora. Então, assim, eu agradeço assim, enormemente a sua presença aqui. Foi uma das lives mais explicativas, assim, todas as 6 lives que eu fiz, todas eu tentei abordar um tema diferente sobre a mesma questão, mas que todas acabam rodeando sobre tópicos parecidos. E você nos trouxe um panorama histórico, um panorama muito político, um panorama econômico, um panorama militar muito profundo. Eu gostaria de deixar aí, a gente combinou que a live ia mais ou menos até às 21 horas, eu gostaria de deixar você para que você já se encaminhasse para suas considerações finais, falasse o que você não falou, e aí depois eu volto para a gente se despedir e aí deixar os seus contatos, mas eu gostaria que você tivesse toda a liberdade do mundo para fazer suas considerações, que se encaminhasse aí para suas considerações finais. Eu agradeço muito. Eu queria convidar vocês para seguirem a gente no Instagram. Eu estou colocando direto no meu story tudo que está acontecendo, seguindo os jornalistas palestinos, para que você tenha as informações em loco, porque infelizmente não é o que nós vemos. E nós precisamos saber o que está acontecendo a partir daqueles heróicos jornalistas palestinos que também estão perdendo a sua família. Esses dias, um jornalista palestino em Gaza, da Al Jazeera, perdeu 20 pessoas da sua família. Ele estava narrando, colocando, e ele congelou. Ele congelou. Outro jornalista palestino da Al Jazeera, Israel atingiu a família dele, matou a mulher dele, os filhos, o neto, e ele não se deu... Eles não têm, os palestinos não têm o direito ao luto. Eles estão continuando porque eles entendem a importância de transmitir para o mundo essa barbárie, de transmitir para o mundo ao vivo o genocídio. Nós temos que parar esse genocídio. Esse é o pedido, o apelo que eu faço para vocês. Não parem de falar sobre a Palestina. Não parem de denunciar o genocídio. Não parem de exigir dos nossos governos o fim dessa cumplicidade internacional. E, por fim, assim, para terminar, eu queria dizer para vocês assim que tudo que nos acusam é o que fazem e fizeram com o povo palestino. Os sionistas, eu estou falando. Por exemplo, eles dizem que quando a gente defende Palestina livre do rio ao mar, nós estamos querendo jogar os judeus ao mar. Isto não é verdade. Nunca foi, nunca será. Quem empurrou a gente para o mar, os palestinos para o mar, e isso está comprovado, documentado historicamente, foi o sionismo, as milícias sionistas em 48, por exemplo, em Acre, e em outras cidades em que havia portos e mar, para ocupar e para expulsar o povo palestino. O povo palestino, quando fala em Palestina livre do rio ao mar, está falando livre desse projeto colonial sionista, da colonização sionista, do apartheid. Está falando em um estado que é a Palestina histórica, lá que eu contei para vocês, aquele paraíso onde o meu pai cresceu, em que judeus, muçulmanos e cristãos brincavam juntos sem rótulos.
em que não havia esse problema que foi colocado ali pelo sionismo em aliança com o imperialismo. Um Estado único palestino, laico, livre e democrático, não racista, com direitos iguais para todo mundo que queira viver em paz. E com o retorno dos milhões de refugiados palestinos. É a única solução justa para a totalidade do povo palestino. E para quem continua falando em 2 estados, eu quero dizer que já existe um único Estado, um Estado de apartheid, um Estado colonial. Não existe 2 Estados. O que tem hoje são bantustões, é um queijo suíço, se vocês olharem, e um gueto, que é o gueto de Gaza. A Cisjordânia não tem mais contiguidade diante da expansão colonial agressiva, só uns pontinhos. Então foi totalmente inviabilizado e, como dizia o historiador israelense Ilan Pappé, a solução de 2 Estados está morta e enterrada. Então a gente tem que buscar justiça, e justiça para a totalidade do povo palestino. Justiça é Palestina livre do rio ao mar, com o retorno dos milhões de refugiados palestinos às suas terras. Justiça é o fim do projeto colonial sionista, o fim do apartheid e o fim dessa contínua Nakba. Aí nós vamos poder falar em uma Palestina livre, que é também uma luta pela libertação de todos os oprimidos em qualquer parte do mundo, porque não é possível, ninguém vai ser livre enquanto a Palestina continuar a viver sob esse subjugada, mas subjugada sem dobrar os seus joelhos. Porque os palestinos, outro dia eu até ouvi um palestino, que é o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, dizer que os palestinos não têm mola, eles não se dobram, não dobram os seus joelhos. E isso a gente tem visto ainda hoje. É uma resiliência, uma resistência que é sumud, que é firmeza, persistência, resiliência com resistência em todos os aspectos da sua vida. Inclusive diante de bombardeio, massacre e limpeza étnica brutais e atrocidades como as que estão sendo cometidas ainda hoje. Então, muito obrigada por trazer a nossa voz, contem ao mundo que viram, e vamos mostrar para os palestinos que desde aqui do Brasil, desde os nossos lugares, tem um pessoal que não esqueceu e que está olhando por eles e está lutando por essa Palestina livre do rio ao mar, para que nunca mais seja nunca mais para todo mundo. É isso. Obrigada. Soraya, muitos estão neutros, entre aspas, né, ou indiferentes, né? A gente lembra daquele poema do Brecht. Né? Muitos intelectuais, muitos políticos, que ano que vem tem eleições, quietos, ou vez ou outra, posta alguma coisinha, inclusive da esquerda, da chamada esquerda pequeno-burguesa. Eles vão ser cobrados porque não existe indiferença. Eu falo que o apoio à Palestina, a causa do povo palestino, a luta do povo palestino, é com Hamas, sem Hamas, com todos os grupos, é o apoio irrestrito, incondicional e integral à luta do povo palestino e pelo fim do Estado sionista de Israel. Porque, sim, se é uma das partes terroristas, é Israel. Israel começou terrorista, o sionismo é terrorista, e não há outra posição ética, política, que se justifique a não ser abaixo do Estado sionista de Israel e apoio incondicional, irrestrito e integral à luta do povo palestino. Sigamos firmes nessa luta. Concordo com você, não podemos parar de falar sobre a Palestina. Eu não sou árabe, eu não tenho nenhuma descendência árabe, pelo menos posso ter, né? Eu acredito que eu até tenha, mas se perdeu aí em algum momento, mas eu não tenho uma descendência árabe que eu saiba, mas eu tenho uma descendência proletária, eu tenho uma descendência oprimida, eu tenho uma descendência que está ao lado dos meus irmãos, e qualquer povo que sofra, em qualquer lugar do mundo, nós estamos do lado, sobretudo de um povo que sofre há 76 anos mais, e eles só reivindicam uma coisa, e por causa disso eles são massacrados.
E é muito triste dizer o que eu vou dizer aqui. O povo palestino só reivindica o direito de viver. É só isso. Direito de viver com dignidade. De viver com a potencialidade que o ser humano precisa ter para viver. É um dos piores, uma das piores expectativas de vida do mundo. É uma das rendas mais baixas do mundo. É um povo que eu não sei como sobrevive, como você disse, a federação do presidente da FEPAL. Não tem mola, não tem mola. E eu vendo você falar agora, vendo a sua fala do começo ao fim, eu reafirmo, vocês não têm mola. Vocês são revolucionários por natureza. E obrigado de verdade por ter aceito esse humilde convite, nesse humilde espaço. Esse espaço é seu, a hora que você quiser. Podemos repetir essa e outras oportunidades, esse tema. Eu não vou parar de falar sobre a Palestina e tenho certeza que quem está vendo essa live não vai parar de falar sobre a Palestina e que muitas pessoas possam ver essa live. Eu vou deixar ela replicada no seu perfil. Quem puder, divulgue essa live dessa mulher maravilhosa que é a Soraya, dessa militante, dessa guerreira e dessa também palestina. Soraya, quem quiser encontrar o seu livro, quem quiser falar com você, quem quiser te seguir, quem quiser o seu contato, te dou. Agora eu não falo mais nada. Tchau, Soraya. E no final, quando você só acabar, eu só proponho que a gente grite um Viva a Palestina de punhos firmes. Mas eu te deixo para que você fale sobre o seu livro, sobre tudo isso aí. Obrigada, muito obrigada, Walter, por esse convite, pela solidariedade, que a solidariedade também é parte da luta nossa, né? Como oprimido, como explorado aqui no Brasil e das lutas de todos os povos. Eu sempre enxerguei a causa palestina como a causa da humanidade, a fé na humanidade, de uma luta livre de qualquer opressão e exploração em qualquer parte do mundo. Em todos os atos que eu vou, Dia Internacional da Mulher, Marcha da Consciência Negra, contra as chacinas da polícia, em qualquer marcha, eu sempre levei a bandeira da Palestina, que sintetiza todas essas lutas justas contra a opressão e exploração em qualquer parte do mundo. Calafani nos ensinou isso e eu acredito que é isso mesmo. E ele também dizia que tudo na vida pode ser roubado, menos essa fé, né, nessa causa dos oprimidos e explorados. E a Palestina é isso. A Palestina é uma luta dos oprimidos e explorados e uma fé nessa luta por libertação nacional, o direito à autodeterminação. E a gente tem... os nossos inimigos são muito poderosos, muito, muito poderosos. Mas nós temos aliados muito poderosos, os oprimidos e explorados. A gente precisa contar para eles o que acontece, fazer chegar essa informação que muitas vezes não chega, porque eu não acredito que qualquer trabalhador, sabendo do que acontece todos os dias com os palestinos, não venha para o nosso lado. E ao mesmo tempo tem crescido muito mundo afora os judeus antisionistas, que são nossos aliados de primeira ordem, fazem ações muito bonitas e emocionantes no coração do imperialismo dos Estados Unidos, invadiram o Capitólio, e tem dito não em nosso nome, nunca mais é nunca mais para todo mundo. Fizeram também na central ferroviária dos Estados Unidos, ontem na central ferroviária, uma central ferroviária no Canadá. Eles não param, aqui no Brasil estão organizados, e estamos juntos, estamos juntas nessa luta, né? São muitas lágrimas e muito sangue derramado. Mas, como dizia o intelectual palestino Eduardo Said, quando um de nós é derrubado, outros 10 se levantam. Essa é a marca genuína da nossa luta e vai continuar sendo assim. Não vão nos apagar. Então, muito obrigada. Estamos super à disposição. Aqui está lembrando de boicotar, e é muito importante conhecer a página do BDS,
e acompanhar as campanhas de BDS, né, e pedir sanções de governo, mas também o boicote a Carrefour, a Três Corações, a Starbucks e a outras questões, a outros que estão na página do BDS, acompanhem as campanhas, acompanhem a nossa luta, acompanhem os atos e venham se somar. Essa luta é de todo mundo aqui. Muito obrigada mais uma vez, Walter. E uma coisa super importante que eu quero terminar e concluir é que fique bem gravado para todo mundo que não é uma guerra pontual, não é uma guerra circunstancial, não é uma guerra Hamas-Israel, não há uma equivalência, é uma guerra contínua, uma Nakba contínua, unilateral de Israel contra todo o povo palestino. É uma contínua Nakba que nós temos que parar. Nós temos que parar essa máquina da matança. É isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada e até a próxima, estou à disposição. Super obrigada pelo espaço. Palestina livre do Rio ao Mar. Viva a Palestina. Palestina livre, do Rio ao Mar. Viva a Palestina. Viva a Obrigado, Palestina. Soraya. Obrigado a todos. Vou deixar a live gravada no meu perfil e no perfil da Soraya. Se puderem, ajudem a divulgar essa live, que muitas pessoas consigam ouvir a voz dessa grande resistente, dessa grande mulher, dessa intelectual, dessa militante e dessa Palestina. Viva a Palestina! Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Amanhã, quem puder, quem quiser, eu tenho uma live às 7 horas com o Sheik Rodrigo Jalal da Penha, que inclusive faz um trabalho com o padre Júlio Lancelotti. Ele também tem uma voz bem potente. Obrigado a todos. Tchau, tchau.